O que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? O casamento gay é um assunto polêmico em muitos países. Mas em 2015, a Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou o casamento gay e essa decisão passou a valer para todo o país. Depois disso, o número de pesquisas sobre o assunto na internet disparou. Uma das perguntas mais procuradas era: o que a Bíblia diz sobre casamento gay? A Bíblia não fala sobre as questões jurídicas envolvidas no casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, uma pergunta mais importante é: o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? Muitas pessoas que não analisam a Bíblia a fundo acham que sabem a resposta, mas elas se contradizem. Alguns dizem que a Bíblia é totalmente contra os gays. Outros dizem que o mandamento da Bíblia de amar o próximo inclui qualquer opção sexual. O que a Bíblia diz? Na sua opinião, qual dos pontos abaixo é verdadeiro? 1. A Bíblia diz que o homossexualismo é errado. 2. A Bíblia permite práticas homossexuais. 3. A Bíblia incentiva a homofobia, ódio ou preconceito contra homossexuais. Respostas. 1. Verdadeiro. A Bíblia diz: os homens que praticam o homossexualismo não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Isso também se aplica às mulheres. 2. Falso. Segundo a Bíblia, o sexo é permitido apenas entre um homem e uma mulher que são casados. 3. Falso. A Bíblia condena práticas homossexuais, mas não incentiva preconceito, crimes ou maus-tratos contra gays. Romanos 12, 18 diz: sejam pacíficos com todos. Em que as testemunhas de Jeová acreditam? As testemunhas de Jeová seguem os princípios de moral da Bíblia. Elas acreditam que isso resulta no melhor modo de vida. Isaías 48:17 diz: eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você. Assim, as testemunhas de Jeová rejeitam toda prática sexual que a Bíblia diz que é errada, incluindo o homossexualismo. 1 Coríntios 6:18 diz: fujam da imoralidade sexual. Quem é testemunha de Jeová optou por esse estilo de vida e tem o direito de fazer isso. Ao mesmo tempo, as testemunhas de Jeová se empenham pela paz com todos. Hebreus 12:14. É verdade que elas não aceitam práticas homossexuais, mas também não obrigam outros a ter o mesmo conceito. Elas não participam em crimes contra gays, nem ficam contentes quando ouvem falar desses crimes. As testemunhas de Jeová se esforçam para seguir a regra de ouro, ou seja, tratar os outros como gostariam de ser tratadas. Será que a Bíblia incentiva o preconceito? Algumas pessoas dizem que a Bíblia incentiva o preconceito contra os homossexuais. Acham que quem segue a Bíblia é fanático. Alguns dizem: na época em que a Bíblia foi escrita, as pessoas tinham a mente fechada. Hoje a gente tem que aceitar todas as opções sexuais, assim como aceita todas as raças e nacionalidades. Para essas pessoas, rejeitar o homossexualismo é o mesmo que rejeitar alguém de outra cor. Essa comparação faz sentido? Não. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre rejeitar práticas homossexuais e rejeitar pessoas homossexuais. A Bíblia diz que os cristãos devem respeitar todo tipo de pessoas. 1 Pedro 2,17 diz: honrem a homens de todo tipo. Mas isso não significa que eles devem aceitar todo tipo de conduta. Por exemplo, imagine que você ache que fumar faz mal para a saúde e tem até nojo disso. Mas você tem um colega de trabalho que fuma. Será que alguém pode dizer que você tem a mente fechada só porque tem uma opinião diferente da dele? Será que o fato de você não fumar significa que você tem preconceito contra quem fuma? Se o seu colega obrigasse você a mudar seu conceito sobre o fumo, não seria ele a pessoa intolerante de mente fechada? As testemunhas de Jeová optaram por viver de acordo com o que a Bíblia diz. Elas não criticam nem maltratam as pessoas que escolhem viver de modo diferente, mas também não concordam com as práticas que a Bíblia proíbe. O conceito da Bíblia é cruel? E as pessoas que têm tendências homossexuais? Será que nasceram com essa tendência? Nesse caso, alguns acham que é cruel dizer que elas não podem satisfazer seus desejos. A Bíblia não fala sobre as possíveis causas genéticas da homossexualidade, mas ela reconhece que algumas características de personalidade são fortes e bem difíceis de mudar.
Mesmo assim, a Bíblia diz que a pessoa que quer agradar a Deus deve evitar totalmente certos tipos de conduta, incluindo o homossexualismo. Alguns talvez digam que o conceito da Bíblia é cruel. Eles acreditam que não podemos reprimir nossos desejos. Para eles, nossos impulsos sexuais são tão importantes que não devem e não podem ser controlados. Mas a Bíblia diz que nós somos capazes de controlar nossos impulsos. Assim, a Bíblia mostra que somos superiores aos animais porque podemos escolher não ser levados por nossos desejos. Colossenses 3:5 diz: Façam morrer, portanto, os membros do seu corpo com respeito à imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada. Por exemplo, alguns especialistas dizem que características como a agressividade podem ter uma causa genética. A Bíblia não entra nesse campo, mas reconhece que algumas pessoas se iram facilmente e são propensas à ira. Mesmo assim, ela diz: Deixe a ira e abandone o furor. Salmo 37:8. A maioria das pessoas concordaria com esse conselho da Bíblia e não acharia que ele é cruel. Na verdade, até os especialistas que dizem que a raiva faz parte da genética da pessoa se esforçam para ajudar essas pessoas a se controlar. As testemunhas de Jeová pensam da mesma forma com relação a qualquer conduta que não esteja de acordo com o que a Bíblia diz. Isso inclui não apenas práticas homossexuais, mas também sexo entre um homem e uma mulher que não são casados. Para todos esses casos, o conselho da Bíblia é: cada um de vocês deve saber controlar o seu próprio corpo em santidade e honra, não com paixão desenfreada, ávida. 1 Tessalonicenses 4:4 e 5. Isso é o que alguns de vocês foram. Na época dos apóstolos, pessoas de diversas culturas, formações e estilos de vida se tornaram cristãs. Algumas tiveram que fazer grandes mudanças. Por exemplo, a Bíblia fala de pessoas que se envolveram em imoralidade sexual, eram idólatras, adúlteras e praticaram atos homossexuais. Mas depois diz: Isso é o que alguns de vocês foram. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Então, a Bíblia reconhece que alguns tinham deixado de praticar o homossexualismo. Será que depois essas pessoas nunca mais tiveram desejos homossexuais? Parece que não foi isso que aconteceu, pois a Bíblia diz também: Continuem andando por espírito e não executarão nenhum desejo carnal. Gálatas 5:16. Veja que a Bíblia não diz que o cristão nunca vai ter um desejo errado. O que ela diz é que a pessoa pode decidir não executar ou satisfazer esse desejo. Os cristãos não alimentam esses desejos até chegar ao ponto de realizá-los. Eles aprendem a se controlar. Tiago 1, 14 e 15 diz: Cada um é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, quando se torna fértil, dá à luz o pecado. Assim, a Bíblia mostra que tendências são diferentes de práticas. Quem tem tendências homossexuais pode controlar seus pensamentos, assim como faria com a ganância ou com o desejo de extravasar a raiva ou de cometer adultério. As testemunhas de Jeová vivem de acordo com os valores da Bíblia, mas não obrigam outros a ter os mesmos conceitos que elas. Também não tentam mudar as leis que protegem os direitos de quem toma uma decisão diferente. As testemunhas de Jeová têm uma mensagem positiva e elas gostam de transmitir essa mensagem a todos os que querem ouvir. Fim do artigo.